Êxodo capítulo 10, de 7 em diante. Os oficiais da corte se aproximaram do faraó e suplicaram: até quando o faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor, o Deus deles. O faraó não vê que o Egito está em ruínas? Logo, Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó. Está bem, disse ele, vão e adorem o Senhor, seu Deus. Mas quem exatamente irá? Moisés respondeu: iremos todos, jovens e velhos, nossos filhos e filhas e todos os nossos rebanhos, pois, celebraremos uma festa em honra ao Senhor. O faraó retrucou: sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano mal intencionado. De jeito nenhum. Só os homens poderão sair para adorar o Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E o faraó mandou expulsá-los do palácio. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito para que venham os gafanhotos, que eles cubram a terra do Egito e devorem todas as plantas que sobreviveram à tempestade de granizo. Assim Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito e o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento leste havia trazido os gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre o seu território de uma extremidade à outra. Foi a pior praga de gafanhotos em toda a história do Egito. Nós estamos falando sobre esse momento da história do povo hebreu, do povo de Israel, quando eles estão saindo do Egito. E nesse momento, eles estão... Que praga que é essa? Gafanhoto. A oitava. A oitava praga. Falta a oitava, a nona, depois é a derradeira, né? A praga que todos nós conhecemos muito bem. Essa praga, então, dos gafanhotos é a oitava praga, a oitava vez que o Senhor estava de maneira surpreendente revelando o seu poder sobre todo o Egito, revelando o seu poder contra os deuses egípcios, revelando o seu poder, a sua glória e majestade para o povo egípcio, mas também para o seu povo, né? Aqui no capítulo 10, tem uma coisa interessante, no princípio do capítulo: eu endureci o coração dele, né? Deus falando a Moisés sobre o coração do faraó. Eu endureci o coração dele e de seus oficiais, para que eu demonstre meus sinais a eles. Temos falado isso aqui. Que eu demonstre meus sinais entre eles, ou a eles. E também para que você conte a seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios e lhes fale dos sinais que realizei no meio deles. Então aqui, mais uma vez, o que temos falado todos os dias, a razão pela qual Deus endureceu o coração do faraó. Porque essa é uma pergunta que muitos fazem. Mas por que Deus não... Logo na primeira, conversou com o faraó, Deus já autorizou o povo sair, já fez com que o faraó autorizasse, liberasse o povo? Havia um propósito. O propósito era que essa história fosse tão marcante, tão surpreendente, que o povo de Deus tivesse um encontro com esse sobrenatural do seu Deus, o Senhor, mas também que essa história fosse contada de geração em geração. Curiosamente, hoje, lendo o livro de Salmos, eu li um dos Salmos, que é o Salmo 78, em que é relatada essa tradição oral necessária entre o povo hebreu, que fosse passado de geração em geração, as histórias do que Deus tinha feito no meio do povo, para que este povo nunca se esquecesse do poder do seu Deus e nunca deixasse de lhe servir. Nós sabemos que a história é bem conturbada, muita coisa aconteceu nessa trajetória toda, mas o plano de Deus era fazer de forma surpreendente a saída do Egito, para que nunca mais ninguém se esquecesse dessa história. E nós estamos hoje aqui, em 2021, falando disso, falando das histórias de como Deus libertou o seu povo do Egito. Oitava praga. Gafanhotos para destruírem o que tinha sobrado da vegetação, da agricultura, da chuva de granizo. E é o que a Bíblia diz, que os gafanhotos acabaram com o que tinha restado da praga anterior. A gente está vendo aqui, gente, a destruição completa de uma nação que se achava poderosa, de uma nação que maltratou e subjugou o povo de Deus por muitos anos, e de uma nação que decidiu fabricar seus próprios deuses. E então Deus vem com juízo sobre essa nação, que é o Egito.
pro pessoal aí que tá super anotando, né, os deuses e o que cada praga representou. Essa praga dos gafanhotos foi uma humilhação ao deus do ar, Shu, ao deus inseto, Sebeque. Então, olha que loucura, gente. Até para insetos, eles criavam deuses que eles acreditavam que eram esses deuses que controlavam esses insetos. Então, é uma vontade, amor, de eu manipular Deus. Então, assim, se eu tenho essa necessidade aqui, eu crio um Deus, eu adoro esse Deus e esse Deus vai me favorecer. Eu dou presentes a ele, eu agrado, que eles faziam isso, eles agradavam, eles criavam um Deus e começavam a agradar aquele Deus para que aquele Deus pudesse ser socorro quando numa determinada área houvesse algum tipo de problema. Exatamente. Então, esses foram os deuses que foram humilhados com a praga dos gafanhotos. Mas aqui, gente, a gente quer dar destaque para uma coisa muito importante. Quando os gafanhotos vêm, os conselheiros do rei, foi nesse aqui, né, que os conselheiros pediram. Foi. Antes um pouco, eles falam diante da ameaça, né? Os conselheiros falam pro faraó assim, faraó, chega, liberta esse povo. Você não tá percebendo que isso tá destruindo o Egito? Aí faraó chama Moisés e tenta negociar. A gente já falou nos outros clamores que ele já tenta negociar antes, né, amor? Outras tentativas. Primeiro, ele fala que... Fiquem aqui. Adorem a Deus aqui mesmo. Ou então adorem a Deus, mas não vão muito longe do Egito. Não vão para muito longe, fiquem por perto. Então, só para você saber, faraó faz 4 propostas para Moisés e Arão. As 2 primeiras foram essas que a gente relembrou vocês. E agora a gente vai falar de outras 2 propostas. É aquela tentativa de não deixar você sair do Egito. É aquela tentativa de te manter escravo. E aqui vem a proposta terceira de faraó, que é a seguinte. Ele diz assim, Moisés, tá bom, vocês podem adorar, mas me diz aí, quem que vocês estão pensando em levar para essa adoração? Aí Moisés responde, a gente tem que levar todo mundo. Os jovens, os velhos, nossos filhos, nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, pois a gente vai celebrar uma festa ao Senhor. Aí faraó vira para ele e fala, vocês vão precisar mesmo desse Deus, porque você está pensando que eu vou liberar suas mulheres e suas crianças? Vocês estão com mais intenções. E aí ele diz, de forma alguma, só os homens podem ir prestar culto. Você está pedindo demais. E aí Moisés e Arão são expulsos da presença de faraó. O que isso tem a ver com os nossos dias de hoje, amor? A proposta, fazendo aquela associação, né, da figura do faraó com Satanás e do Egito com essa vida de escravidão do pecado, a gente percebe claramente que a proposta do diabo não é que a família inteira esteja longe do Egito. A proposta de Satanás é que se vai alguém, que vá apenas alguém, mas que não vão todos. Então, a proposta do diabo normalmente para as nossas famílias no dia de hoje, ele não quer perder a família inteira. Ele não quer perder a família inteira escrava a ele. Ele não quer que a família inteira vá adorar ao Senhor. Então, muitas vezes, o que acontece é que ele ele procura manter cativo alguns dos nossos. Quer adorar ao Senhor? Mas não vão todos. Alguns vão ter que ficar aqui comigo. Então, a proposta em cada cilada, em cada artimanha dele, cada estratégia é tentar manter alguém da família ainda preso no Egito, enquanto alguns ou alguém já está adorando ao Senhor. E aí Moisés falou o quê? Não. Moisés... Ele já tinha falado antes, né? Exatamente, não, vai todo mundo. Exatamente. Mas Moisés não aceita a negociação. Não, ele nem discute. Exatamente. Então, o que acontece, gente? Moisés não vê a possibilidade de deixar ninguém da sua família para trás, ou das famílias hebreias para trás. Moisés está dizendo assim, querido, deixa eu te explicar uma coisa, faraó. Quando eu tô falando que a gente vai adorar a Deus, quando eu tô falando que a gente vai sacrificar ao nosso Deus e fazer uma grande festa ao Senhor, eu tô falando que toda a nossa família vai. Eu não estou aceitando a possibilidade de adorar a Deus sem que a minha família esteja junta nisso. Gente, quanto aprendizado isso traz pra gente. Em não deixar a gente desistir de ninguém da nossa casa. De não deixar ninguém para trás, de quando a gente encontra a salvação em Jesus, quando a gente descobre essa vida com o Senhor,
a gente quer isso para todo mundo. Então, se ainda há pessoas dentro da nossa casa que não experimentaram essa vida extraordinária que Jesus nos oferece, a gente não pode desistir. E a gente vai sempre olhando para trás, né, amor? E vendo se alguém ficou. Se tem alguém que tá faltando. Alguém que não tá vivendo isso. São meus filhos? São os meus pais? São os meus irmãos? É o meu esposo ou a minha esposa? Essa é a ideia que Moisés e Arão estão querendo nos dizer. Ninguém vai ficar para trás em relação à adoração que nós vamos prestar ao Senhor. Então, se nós estamos caminhando para a eternidade, e não só por causa do céu, gente, mas pela vida que Deus já nos dá aqui nessa terra, porque com Jesus é tudo diferente. Então, como eu vou desistir de que esse Jesus alcance alguém que eu amo? A proposta de Moisés e Arão, e que é muito significativa, é que nós devemos, como que tirar pó, porque eu sei que ninguém quer servir a Deus sozinho, ninguém em sã consciência quer estar adorando a Deus com liberdade, a liberdade que Deus nos dá, ao contrário da escravidão do pecado, que ela é ilusória, parece que é algo livre, algo, né, bom. É engano, é mentira, é bom por um tempo, aparenta ser livre, mas na verdade é altamente escravizador. Bom, ninguém em sã consciência quer ficar adorando a Deus com liberdade sozinho. Você quer que toda a sua família também esteja com você. Eu sei que é um pensamento que você tem, é um pensamento que você, né, que fala forte no seu coração, mas nós muitas vezes esquecemos disso. Nós muitas vezes, às vezes pelo cansaço, já tentei tanto, já falei tanto com eles, já me esforcei, já orei tanto por eles, já fiz tanto para que eles pudessem mudar o pensamento em relação às coisas de Deus, mas não tem jeito. O convite de Moisés hoje para nós, meus queridos, é que a gente tire poeira desse sentimento, sabe? Amém. Tire poeira. Renove a fé. Sabe? Renove a esperança de que o Senhor tem um propósito para toda a sua família. Isso, amém. Ele não tirou só você do Egito, quer tirar todo mundo do Egito. Amém. Então hoje, nós temos que repetir essas palavras de Moisés ao faraó. Repetir isso, olha, não vai ficar ninguém para trás. Amém. Não vai ficar ninguém para trás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou orar mais uma vez, eu vou mais uma vez buscar estas pessoas, mais uma vez eu vou compartilhar com eles, mais uma vez vou até confrontá-los com amor, mas eu quero que eles saibam que do que depender de mim, eu farei tudo possível para que eles possam também ser libertos da escravidão do Egito e conhecer a adoração e o relacionamento com Deus no monte do Senhor, na presença do Senhor. Então, o ensino para nós hoje é que a gente dê um brilho nesse sentimento, sabe? Tire a poeira e dê um brilho. Qual é o sentimento? Não vai ficar ninguém para trás. Na minha família, ninguém fica no Egito. Vou buscar a Deus para que Ele me socorra nesse propósito. Amém. E sabe, amor, eu acho que a gente pode ir além nessa questão de não deixar ninguém para trás. Talvez na sua casa, você olhe para os seus filhos, para o seu marido, esposa, irmãos, enfim. E você pensa assim, tá legal, todo mundo vai à igreja, aqui em casa acho que tá todo mundo servindo a Deus, porque a gente tá ali integrado, né? Enfim. Mas a questão é assim, será que só porque os nossos estão indo para a igreja, eles já experimentaram verdadeiramente o Senhor? Porque o que a gente vê, gente, são filhos que vão à igreja porque seus pais os levam. E quando chega uma certa idade onde eles podem escolher a vida deles, eles não conheceram Deus. Eles conheceram a religião, eles conheceram a igreja, eles conheceram outras coisas. E aí o inimigo os atrai e eles vão. Então sabe o que eu penso? Eu me preocupo com a vida espiritual daqueles que estão dentro da minha casa. Eu não estou preocupada só se eles estão indo à igreja. E isso tem sido uma preocupação nossa aqui, a gente conversa muito sobre isso aqui em casa, eu e o Fabrício. A gente diz assim, amor, será que Daniel e Ana Raquel já têm experiência, já têm um relacionamento real com o Senhor? E a gente ora juntos por isso aqui, porque a gente entende que a fé que nós temos não é suficiente para que os nossos filhos trilhem o caminho do Senhor. Eles vão ter que ter a fé deles. Eu não quero que o Daniel e a Ana Raquel sirvam ao Deus do Fabrício e da Letícia. Eles têm que ter a relação deles com Deus. Então, gente, eu quero dizer pra vocês que isso aqui em casa, pra gente, tem sido a gente tá perseguindo isso. A gente tem orado e nós temos jejuado por isso, para que os nossos filhos tenham experiências com o Senhor. Então, eu acho que é além de ir à igreja, sabe, amor? É além de eu ter filhos certinhos em casa, eu quero mais.
Eu quero que o Daniel diga assim, olha, quando eu tinha 17 anos, Deus me deu uma experiência extraordinária, eu viajei para outro país, e a pandemia estourou, e eu tava lá, e o Senhor me livrou, depois eu voltei pro Brasil, e eu peguei o Covid, mas o Senhor me livrou de novo. Queridos, eu quero que eles tenham as experiências dele. O Fabrício ora por isso, e o Fabrício, quando conversa com o Daniel, quando ele vai lá no quarto, ele fala isso. Filho, você tem que conhecer a Deus. Quando a gente reúne a Ana Raquel aqui em casa, a gente diz isso. A experiência que eles viveram, que o Daniel viveu recentemente com o computador e o violão, foi tipo isso. Ele pediu pra gente pra comprar e a gente disse, vai orar. E Deus deu pra ele. Então isso são pequenas coisas que os nossos vão vivendo e vão conhecendo a Deus. E aí, gente, quando eles tornarem adultos ou mais jovens e o Egito tentar seduzi-los, eles conhecem a Deus. Importante a gente fazer uma associação correta. Sair do Egito não é entrar numa igreja. Sair do Egito é descobrir o relacionamento com Deus. Esta é a verdade. Às vezes estamos dentro das igrejas, mas não conhecemos a Deus. Às vezes nós estamos, que eu falei ontem, estamos num patamar de mediocridade no nosso relacionamento com Deus. É um relacionamento onde não há profundidade, onde não há revelação, onde não há descoberta daquilo que Deus está falando conosco. Vemos uma religiosidade. Então, vamos frisar isso aqui. Sair do Egito não é entrar numa igreja. Sair do Egito é conhecer a Deus. Isso. É conhecer a liberdade que Deus dá, ter um relacionamento com Deus. Isso é que é importante. E muitos estão no Egito, dentro das igrejas, infelizmente. E morrerão lá, morrerão no Egito, dentro das igrejas, infelizmente. Então é importante nós lembrarmos disso. Fazer a associação correta. Nós não estamos convidando você para entrar numa igreja, para ser membro de uma igreja. Isso é consequência. E é consequência natural. Porque ninguém consegue servir a Deus em casa. Você acaba se conectando a uma igreja. Ok. Mas estamos convidando você a um relacionamento com esse Deus vivo todo-poderoso. Amém. Então é isso que é tirar a família. Não vai ficar ninguém no Egito. Todo mundo vai conhecer esse Deus poderoso e caminhar na presença dele, ter um relacionamento com ele. Porque talvez, amor, esse é o nosso grande erro. A gente ora, por exemplo, para o marido se converter. Aí a mulher ora, pede oração, reúne todo mundo. Glória a Deus, faz isso aí, tá? Você que ainda não tem seu marido convertido ou a sua esposa. Aí o marido aceita ir para a igreja. E aí ele começa a ir para a igreja. E a mulher fala, ai, graças a Deus, missão cumprida. Aí ela para de orar. Ou o filho, né? Você tá orando pro filho vir pra igreja, o filho ir lá no culto dos jovens. Aí o filho foi. Aí você fala, ai, graças a Deus, cumpri minha missão. E aí você para de clamar e de cobri-lo em oração. E aí a hora que o inimigo vem e dá uma rasteira. Então, gente, isso que o Fabrício falou é muito sério. Não basta você estar dentro de uma igreja. Você precisa conhecer o Deus que é o dono da igreja. Sabe por quê? Porque um dia eles crescem e eles se afastam fisicamente dessa relação que eles têm com a igreja local. Vão para outro lugar, para outra cidade, até para outro país. E lá no outro país, na outra cidade, com outras pessoas, na faculdade, eles vão ter que mostrar que se de fato tem ou não tem um relacionamento com Deus. E os que não têm relacionamento com Deus, infelizmente, muitos se perdem. Agora, quem conhece a Deus em qualquer lugar, conhece a Deus nessa cidade como nossa aqui, Matelândia. Se vai para a capital, Curitiba, vai continuar conhecendo a Deus. Se vai para fora do país, continua conhecendo e mantendo um relacionamento com Deus. Então, é o relacionamento com Deus que nos tira do Egito. É isso aí. Entenderam? E quando eu estava pensando nisso essa manhã, eu falei, Senhor, então o que a gente faz? O que a gente tem que, como é que a gente tem que se portar e se posicionar quando a gente quer que os nossos filhos conheçam o Senhor, que o nosso marido se aproxime do Senhor e se entregue, ou enfim, qualquer pessoa na nossa casa. E o Senhor, assim, muito claramente falou no meu coração, armas espirituais. Use as armas espirituais para isso. Oração, leitura da palavra, adoração, jejum, clamores. Vai pro joelho no chão clamar pela sua casa. Se Moisés e Arão, que se viram na possibilidade de que todos os homens fossem libertos, ele diz, a gente não sai daqui sem a nossa família. Então nós não podemos seguir sem a nossa família. Entendem isso? Tem alguém na sua casa que precisa ser resgatado? Use as armas espirituais. E digo mais, só pra gente ir pra próxima praga. Aquilo que a gente falou para vocês na segunda-feira, que a gente viveu com os nossos irmãos de vigília na madrugada, vigília online,
Eu fiquei pensando nisso essa semana, sabe, gente? Fiquei pensando assim, caramba, eu tenho um filho que ainda não conhece a Deus. Você tem um filho que não conhece a Deus. A gente se junta em oração. Vamos fazer vigília por eles? Vamos interceder, vamos jejuar, vamos orar, vamos clamar a Deus por eles. Então se conecte a pessoas que têm necessidades espirituais iguais às suas. Seu marido, ainda incrédulo, se junta com a outra. Não necessariamente, só pode ser com alguém que é também. Não, tô dando uma ideia. Mas busque pessoas que estão na mesma luta que você. E não desista da sua família. Vamos lá, próxima praga? Vamos. A escuridão. Então, a partir do versículo 24, nós temos aí, aliás, versículo 21, a praga da escuridão. Por que está 24 ali? Acho que eu errei. Mais uma vez, a ideia é que o Senhor os tire do Egito para que eles possam adorar. E mais uma vez, o faraó, ele tem o seu coração endurecido. Então aqui nós vamos ver algumas verdades sobre essa praga. Vê ali qual é o Deus que é envergonhado. É Ra. É Ra, né? Deus Sol. É Ra. Ra é o Deus mais importante para eles, né? Então até que a gente conhece, acho que é o Deus mais popular do Egito, é Ra, né? Que é o Deus Sol. E nós falamos aqui no começo das 10 pragas, quando tem a questão da serpente, que havia um conflito durante a noite para que Ra não nascesse no dia seguinte. Uma guerra entre os deuses, né? E o que vai acontecer aqui... Amor, eles acreditavam que havia uma guerra. Sim, gente, verdade. Eles estão falando, havia uma guerra. A mitologia egípcia, né, eles alimentavam durante muito tempo essa crença de que havia uma batalha dos deuses durante a noite, né? E para que Ra pudesse nascer no dia seguinte, o sol pudesse nascer, eles tinham que vencer essa batalha contra a serpente Apéfis. Apéfis. Ou Apófis, é a mesma coisa. Apófis, ou Apep. Então, todas as manhãs eles vibravam quando o sol nascia, Ra venceu. E durante muito tempo Ra venceu. Isso dava ainda mais poder para Ra. Mas de repente, com a praga da escuridão, o que aconteceu com Ra? Cadê Ra? Cadê o sol? Então, mais uma estratégia de Deus para envergonhar um Deus com letra minúscula, um Deus egípcio. Um falso Deus. Mas tem a outra proposta do faraó. Qual é a proposta? Só para você entender essa praga, gente, porque ela é muito sinistra. 3 dias de escuridão completa. E a Bíblia diz que a escuridão era densa, de forma que podia tocar. Você pegava assim no ar, você encostava em alguma coisa. Eu não sei, amor. Sabe o que eu imagino? Assim, eu imagino como se fosse uma espuma. Uma nuvem tipo grossa, uma nuvem grossa que eu não tô enxergando nada, mas eu pego. Ai, que desesperador. Você já pegou numa nuvem? Você já pegou, né? Eu já peguei numa nuvem. Depois eu conto a vocês outro dia. É verdade, ele já pegou. Então é essa sensação. E os egípcios tinham pavor da noite. Eles não saíam à noite porque eles tinham medo. E agora você imagina a noite te assombrar por 3 dias. Cara, desesperador isso. Aí Faraó fica desesperado e ele novamente faz uma proposta para Arão e para Moisés, tá? E água era diferente de eclipse, tá? Ele falou, é diferente de eclipse, então. Não, porque existem algumas teorias científicas para explicar cada uma das pragas. Disseram que foi esse é um assunto para outro dia. Um assunto para outro dia, né? Outra forma de enxergar todas as... A ciência querendo explicar as coisas espirituais, mas ok. Aí, gente, a proposta de Faraó aqui é uma proposta meio interesseira, né, amor? Eu acho que isso aqui foi meio interesseiro. Faraó diz assim, tá bom. Vocês podem ir. Podem ir. E pode levar as mulheres, pode levar as crianças, tá certo. Só que deixa o rebanho para trás. Vocês estão ligados que ele não tinha mais nada? Nessa altura do campeonato aqui, o rebanho já tinha morrido na chuva de granizo. Não, tinha morrido na praga dos animais. Na praga dos animais. O que sobrou morreu no granizo. A vegetação foi comida pelos gafanhotos. A vegetação também no granizo. O granizo destruiu muita coisa. Aí o que sobrou o gafanhoto comeu. Só os que se protegeram que foram salvos. Então, alguns rebanhos talvez, não sei se sobraram, enfim, o Egito estava desolado. Aí, eu acho que Faraó aqui, ele se vê na oportunidade de tirar proveito, que ele diz assim, então deixa seu rebanho. É interessante que aqui tem duas verdades que podemos observar. Primeiro esta, de deixar o mantimento, né? Vocês vão, mas deixem os rebanhos aqui. A resposta de Moisés é que não podemos deixar porque nós vamos adorar a Deus, nós vamos sacrificar a Deus. Ou seja, aí a segunda verdade que a gente percebe aqui, com um pouco mais de profundidade, agora mais espiritual,
é que muitas vezes, preste atenção nisso, não é uma compreensão muito fácil, vou tentar facilitar a compreensão sua. Muitas vezes, aquilo que nós vamos usar como instrumento de adoração a Deus é o que Satanás quer que deixemos no Egito. Você pegou alguma coisa aí? Aquilo que vai ser usado para adorar a Deus, para ser entregue a Deus, é o que o diabo quer que deixemos no Egito. Não sei se a Letícia pensou em alguma coisa. Não, é isso aí mesmo. Mas assim, alguma coisa prática, você pensou? Você que é Ah, de algum exemplo? Eu tenho um, pelo menos. Só para você entender o que o Fabrício está dizendo. Os animais, o rebanho, era o que eles iriam oferecer como holocausto. Essa era a adoração, o culto, né? Eles pegavam o animal, sacrificavam a Deus e aquele holocausto era o que agradava a Deus. Como é que eles vão deixar o rebanho para trás? Se eles vão adorar a Deus com aquilo? O que você tá rindo, amor? Porque eu falei isso. Tá. Gente, eu sou muito didática e às vezes eu acho assim que se eu não entendi, alguém pode não ter entendido, aí eu explico de novo. Os animais é aquilo que eles oferecem sacrifício a Deus. Isso aí, tá, então tá. Mas tá perdoado. Obrigada. Então pensa bem. Faraó queria roubar o fruto da adoração. Faraó queria reter para ele o objeto da adoração. O objeto da adoração. Eu tenho algo que eu posso ofertar a Deus, eu tenho algo que eu posso utilizar num culto a Deus, eu tenho algo que vai servir na adoração ao Senhor. Aí Satanás quer ter pra ele. Deixa no Egito. Fica aqui com a gente. Amor, eu não sei, tem uma coisa que vem na minha cabeça quando eu falo disso. E eu não sei se é o que você tá pensando, a gente não falou sobre isso. Fala então, o que é? Pode terminar, nós vamos tá correndo. Deixa eu falar. Você tem um talento, você tem uma habilidade que Deus te deu. Uma habilidade de cantar, de tocar, de, sei lá, qualquer coisa. Não necessariamente precisa ser um dom espiritual. Não, tá? uma habilidade. De habilidade, recursos que você tem em si inerentes, né, inatos. Ou, por exemplo, não sei, qualquer habilidade, assim, você... Enfim, bom, eu usei esses dois aí, tá? Aí você conhece Jesus, entrega a sua vida a Ele e você começa a viver uma vida perto de Deus. Mas aí Satanás diz pra você assim, olha, essa habilidade que você usaria pra adorar a Deus, continua usando pra mim. Usa o seu dom de cantar, de tocar, ou seja, qual for o seu dom de dançar. Usa esse dom pra mim. Essa habilidade, vou usar essa palavra, fica... exatamente, o dom pode gerar aí uma crítica teológica. Usa essa habilidade pra mim, porque aqui você vai ter mais retorno. O retorno vai ser espiritual, né? Hã? O retorno vai ser espiritual. Não, Satanás diz que deixando no Egito, você vai ter mais retorno. Tá certo. Perdão, verdade. Isso vai ter mais valor. E aí você vai com seu corpo para Deus, mas você deixa aquilo que você iria usar para o culto com o Senhor no Egito. Ou então, amor, a gente usa nos dois lados. A gente vai ali, adora a Deus com essa habilidade, mas a gente não saiu do Egito porque a gente não confia. Queridos, eu acredito que a fé, e o Fabrício fala muito isso, a fé é uma entrega. A fé é você se jogar. A fé é você se lançar no invisível, que é muito visível. Porque é invisível aos olhos humanos, mas a fé é real, porque Deus é real. Então, quando você se entrega, é tudo ou nada. Então, eu acho que é isso. Assim, é um exemplo que me veio na cabeça. O que você pensou, amor? Não, eu pensei isso mesmo. Pensei essas habilidades de música, né, de cantar, de tocar, de encenar. Você mencionou dançar aí. Mas aquilo que você pode agora, que você se rendeu a Cristo, que você conheceu a liberdade em Jesus, você pode agora consagrar isso. Consagrar, ou seja, isso agora, essa habilidade que eu tenho, que era um recurso inato a mim, que Deus me deu, né, que eu ganhei, né, essa habilidade que eu desenvolvi com o tempo, eu agora quero consagrá-la ao Senhor. Então eu vou adorar ao Senhor com a minha música, com a minha habilidade de dançar, minha habilidade de cantar, minha habilidade de tocar instrumento, minha habilidade de encenar, todas as habilidades. Gente, quando o Senhor, lá no princípio, começa a ensinar para Moisés ali, como é que ia ser construído cada um dos elementos ali, do templo, do santuário, o tabernáculo, toda aquela estrutura, a Bíblia diz que o Espírito de Deus
entra em algum Bezalel, por exemplo, entra em alguns homens e aqueles homens começam a trabalhar com as mãos, criando peças de ornamentação maravilhosas. Então eu creio, veja bem, eu creio que qualquer habilidade, uma vez que você se rendeu a Cristo, qualquer habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Mas muitas vezes o que acontece é que algumas delas, o faraó fala, deixa aqui, isso que você vai usar para adorar a Deus lá, fica aqui, deixa aqui comigo, não leva não. É aquela proposta sendo mascarada, não vai muito longe, né? Gente, corre do Egito, e tudo que você tem, que você faz, consagra a Deus. Não importa a habilidade que você tenha. Pode ser de cozinhar, né? Pode ser de fazer uma limpeza. A Brenda está falando ali, atletas de Cristo. A minha avó era zeladora. Ninguém limpava uma sala como a minha avó. Era zeladora, era zeladora na igreja também. Era zeladora na escola, numa escola, e ela limpava de um jeito, vocês não têm ideia. Minha avó eu ia com ela para limpar a igreja. Era uma habilidade que ela tinha que ela usava para a glória de Deus. E ela era da escola do meu avô, do marido dela. Agora o melhor para Deus sempre. Agora deixa eu só fazer dar uma orientação. Gente, não significa que eu vou sair do mundo normal, assim. Por exemplo, eu sou psicóloga, então eu vou abandonar o meu ofício, né, de consultório secular, e eu só vou me direcionar. Se Deus me inclinar para isso, eu vou. Não quer dizer isso. A gente está falando de objetos de adoração. É diferente. Porque, por exemplo, amor, um atleta de Cristo, a Brenda deu exemplo ali. Ele é um atleta que se consagrou ao Senhor, mas ele está jogando em clubes que são clubes seculares, e ele vai testemunhar de Jesus lá. Mas faz para a glória de Deus. Faz para a glória de Deus. A gente não está falando de você se posicionar 100% em relação a só o seu trabalho. Entenda assim, ó, objetos de adoração tem que ser só a Deus. É isso que a gente está falando. Não, mas eu quero fazer uma coisa importante, colocação importante. Tudo que eu faço tem que glorificar Deus. Não, isso sim. Tudo que eu faço. Isso sim. Então, ou seja, eu trabalho, não importa onde eu trabalhe, aliás, não importa não, né? Tem lugar que não dá para trabalhar. Mas o meu trabalho, a minha faculdade, o que eu faço na minha vida diária, tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. É isso aí. Então, nada mais eu deixo para trás. Nada mais fica para adoração pessoal, para culto pessoal, para benefício pessoal. Isso é consequência. Tudo para a glória de Deus. É isso. Então, o rebanho não vai ficar para trás. Não vai ficar para trás. Porque eu vou precisar do rebanho para adorar a Deus. E aí, gente, a gente tem terminado essas lives fazendo as mesmas perguntas toda vez. O que Satanás está tentando fazer você deixar para trás? Que você vai ser livre, ou talvez você já é livre em Jesus, amém, a gente já sabe. Mas não adianta ser livre se partes de nós estão presas. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de alguém que falou assim, eu assisti atrasado, mas eu quero dizer que eu quero testemunhar que eu estou me libertando de coisas que estavam presas no Egito. Sou convertida há muitos anos. E depois de assistir esse clamor, eu fui tocada por Deus. E hoje estou abandonando coisas que vieram comigo do Egito ou que me prenderam no Egito. Então, gente, essa é uma obra do Espírito Santo. O que ele está falando com você? Você está dividindo a sua adoração? Ora você usa algo que Deus te deu para adorar o Senhor, ora você usa isso para satisfazer a sua carne ou para obter benefícios pessoais. Eu não sei. Ou você desistiu da sua família, ou você está satisfeito só porque todos estão indo para a igreja, mas eles ainda não estão vivendo uma vida de acordo com o propósito, não há intensidade de oração, não há experiências com Deus. Então ore, clame por isso. Amém. Vamos terminar por aqui? Vamos. Avançamos um pouquinho no horário hoje, eu acho. É que é muita coisa realmente, gente. Nós vamos conversando aqui, temos uns insights aqui espirituais, né? Então a gente tem que compartilhar com vocês. Vamos orar? Vamos orar pela nossa família. Isso. Orar pelas habilidades que temos. Você está consagrando a Deus as habilidades que Ele te deu? Está fazendo para Deus?